sabe da importância disso, para que nós possamos ter início aos nossos trabalhos. Eu vou pedir que venha à mesa o doutor Luiz Lemos Leite, presidente da Associação Nacional de Fomento do Comércio. Por favor, professor. Em homenagem à ordem natural das coisas, porque hoje nós todos, do gênero masculino, estamos absolutamente intimidados. Quem disser que não está com medo de mulher está mentindo, porque elas surgiram de um período bíblico de soterramento. E soterramento absolutamente inútil, porque cada um de nós que casou, que tem namorada, sabe perfeitamente do quanto nós somos diminutos e do quanto nós nos ajoelhamos e às vezes rastejamos em torno deste poder imenso. Então, os senhores estão de parabéns, porque estão compreendendo o que eu estou dizendo e tomem cuidado. Elas estão aí, estão aqui, inclusive numa pessoa maravilhosa, que eu vi nascer. Não é figura de linguagem, não. Querida Juliana Bumachá, por favor. Estão aqui na plateia pessoas com quem eu aprendi durante, não toda a vida, porque são mais novos do que eu. Aliás, aqui ninguém é mais velho do que eu. Não é, eu já disse. Ninguém é mais velho do que eu. Então eu posso dizer. Mas aí a gente pega o carro andando, né? Um deles, pelo menos, aliás, diversos deles, não quero estar aqui, mas um não conseguiu se desvencilhar dessa posição, porque sem ele talvez não acontecesse o evento. Eu vou chamar o doutor Paulo Penalva Santos. Doutor Márcio Guimarães não tinha... Chegou? Chegou, está aqui. O senhor chegou depois, não foi? Está bem. Doutor Márcio é figura jovem, mas a explosão de competência é de tal ordem e de prestígio, de dignidade, é de tal ordem que parece que ele foi do tempo... Não vou dizer de quem, mas o fato é que todos conhecem o doutor Márcio Guimarães, que é a quem eu peço que venha compor a mesa. Em matéria de linha de crédito e recuperação judicial, como é que a gente consegue traçar esse paralelo? Ele nos dirá, certamente, ele estará compondo a mesa. Doutor André, chame, por favor. Vou solicitar uma questão de reconhecimento, uma questão de respeito, que anda a faltar tanto, aí, por isso ele não pode recusar. Eu vou pedir que o nosso sempre presidente do Tribunal da Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
doutor Marcos Fábio, ele lembra aqui que, além de presidente de tribunal, desembargador, juiz, político, poeta, ele criou as varas empresariais num ato de coragem que ainda não encontramos na sequência, porque foi muito trabalho. Eu participei da equipe, servia cafezinho e tudo, essas coisas, né? Mas ouvia com muita atenção tudo que se dizia ali. Porque, vejam os senhores, misturar direito marítimo, propriedade intelectual e industrial, sociedade anônima, aí não havia. Na ocasião, nós estávamos naquela transição, porque as varas eram de falência. Recuperação, todo mundo, para saber o que era recuperação, o pessoal tinha que saber o que era o Chapter 11. Né? Se não fosse o Chapter 11, ninguém saberia o que era a recuperação. Pois é, foi na presidência do Dr. Marcos Fábio que nós tivemos a coragem de transformar a quietude das varas de falência, que eram a antessala da morte da empresa, no berçário da recuperação salvadora. Senhores, vou repetir para cumprir com o meu papel. Nesse momento, eu os deixo sob a presidência do Dr. Luiz Lemos, que é um velho companheiro de Banco Central do Brasil, e antes disso, né, porque foi Banco do Brasil, SUMOC, ou seja, os senhores estão assistindo a história econômica do país. E este evento, senhores, demonstra, ratifica essas palavras de orgulho que o senhor diretor-geral pediu que eu transmitisse aos senhores, que a partir de agora eu devo o pedido de licença para estar na casa que passou a ser de Vossas Excelências. Muito bom evento, muito bom dia. Passo a presidência para o doutor Luiz Lemos Leite. Por favor. As autoridades, vem para cá. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Antônio Carlos. Realmente é sempre muito confortável para a gente desfrutar momentos como esse. Rememoramos há pouco alguns dias que vivemos, algum período que vivemos no Banco Central. Eu comecei, como ele disse, na SUMOC, em 1951, depois Banco do Brasil e Banco Central. E realmente iniciamos essa luta em 1982, aqui no Rio, já egresso do Banco Central e na atividade privada, e começamos então essa longa caminhada do fomento comercial no Brasil. Todos sabem, inclusive, através dos nossos numerosos eventos, já realizados, inclusive aqui no Rio. O primeiro grande evento que realizamos foi em Itaipava, com a presença do professor Penalva, professor Ayub e outros ilustres magistrados. E essa luta, então, está hoje consagrada. O fomento comercial hoje é uma atividade vitoriosa e irreversível no Brasil, graças ao esforço de todos nós, dos empresários, que viemos agregando ao longo do tempo todas essas modalidades que são determinadas, decorrentes da modernização dos negócios, da economia e principalmente da tecnologia. Se me permitem, eu queria dirigir-lhes algumas palavras exatamente sobre o tema de hoje. Serei o mais breve possível. Este evento, o terceiro encontro jurídico, Emerge Anfac, Sinfac do Rio de Janeiro,
é sobremaneira oportuno para nós, por tratar da recuperação judicial, matéria que vem exigindo muitos cuidados e preocupações dos empresários do fomento comercial, numa conjuntura de dificuldades como essa que estamos vivenciando. Entendemos que a recuperação judicial é um processo de reestruturação da dívida e da reorganização da empresa. A Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, substituiu o Decreto-Lei 7661, de 21 de junho de 1945, mais conhecido como a Lei de Falência. Decorridos mais de 10 anos da existência da Lei de Recuperação Judicial e Falências, não restam dúvidas de que seus efeitos não deixam de ser positivos para a nossa economia. Temos que reconhecer, porém, que é chegado o momento de uma revisão no texto legal para o seu necessário aprimoramento, para fazer frente ao momento econômico atual. Um dos pontos que eu gostaria de destacar, e o faço como representante de tão importante segmento econômico, que é o fomento comercial, repousa na necessidade de alterações na legislação para assegurar regras mais claras e objetivas aos financiadores das empresas em recuperação, dando-lhes garantia do retorno do capital investido. Capital que significa verdadeiro oxigênio para a empresa em recuperação que necessita de condições para obter os recursos para o seu reerguimento. A regulação do mercado bancário criou normas que vêm dificultando aos bancos o fornecimento de crédito a empresas em recuperação judicial, pois se verificarmos a resolução do Conselho Monetário 2082, de 21 de dezembro de 1999, constatamos que as empresas em recuperação são classificadas numa categoria de alto risco para o crédito, contabilizadas entre aquelas a que deve corresponder uma provisão de valor elevado. Significa dizer, para que os bancos forneçam crédito a empresas em recuperação, é necessário o provisionamento da integralidade do valor emprestado, artigo 6º da referida Resolução 2682. Este é um pesado ônus aos bancos por inviabilizar o financiamento das empresas em recuperação judicial. Essa lacuna deixada pelo sistema bancário poderia ser facilmente provida pelas empresas de fomento comercial se houvesse maior clareza na legislação quanto à segurança dos novos investidores, os chamados Deep Financing, expressão inglesa, Debtor in Possession Financing, mecanismo que viabiliza a abertura de novas linhas de crédito. O direito americano oferece generosos incentivos legais à empresa em processo de recuperação. Pelo texto atual, para que se pudesse assegurar uma maior garantia do Deep Financing, teríamos que contar com a decisão voluntária dos demais credores extraconcursais em receber os seus créditos depois do financiador, o que, convenhamos, na prática tem se mostrado algo inviável. A lista dos chamados créditos extraconcursais prevista atualmente em nossa legislação não contempla qualquer referência ao Deep Financing, o que é hoje o motivo que os mantém afastados, obrigando as empresas em recuperação ao mergulho numa verdadeira espiral da morte, pois ficam sem acesso ao crédito bancário e, ao mesmo tempo, não se mostram atrativas aos demais potenciais investidores. O fomento comercial, pela sua flexibilidade, seria um providencial incentivo para as empresas que enfrentam as vicissitudes do processo de recuperação judicial. A legislação brasileira precisa ser modernizada para oferecer maiores garantias, tanto aos novos investidores quanto aos fornecedores, pois se investir é arriscado, fornecer ainda é pior. A falta de um programa de benefícios e incentivos direcionados exclusivamente a fornecedores torna a providência durante o período de recuperação algo heróico ante a sua forte resistência em vender matéria-prima e insumos a prazo. O momento atual, com o ingresso de pedidos de recuperação por parte de grandes empreiteiras, talvez desperte, tanto no Executivo quanto no nosso Legislativo, o estímulo necessário para o aprimoramento de nossa legislação e debates como o que pretendemos travar nesta manhã, que muito poderão concorrer para o aperfeiçoamento de um mecanismo legal tão importante que é a recuperação judicial das empresas. Antes de terminar, permitam-me aproveitar a oportunidade para colocar que a experiência americana, em que o processo de recuperação judicial exerce plenamente sua finalidade de
de propiciar meios de as empresas se revitalizarem e tornarem a normalidade dos seus negócios no mercado. Assim é que, por exemplo, nos Estados Unidos, a empresa, ao entrar no processo de recuperação, já possui seu fluxo de caixa devidamente ajustado e sua gestão obedece sem atropelos ao planejamento de início aprovado. Estas são, os companheiros magistrados presentes, algumas considerações que estou certo de contribuir para o debate desse esclarecido plenário. Obrigado. Então, dando prosseguimento ao nosso evento, tenho o prazer de convidar a doutora Juliana Bomassaf para usar a palavra. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, uma grande honra estar nessa mesa com essa plateia tão qualificada. Queria agradecer com muito carinho as palavras do desembargador Antônio Carlos, de quem sou grande admiradora e tive a oportunidade de poder trabalhar na vara empresarial ainda. Grande amigo do meu pai, faço esse registro aqui e queria muito agradecer esse convite. Queria agradecer na pessoa do presidente da Anfac, Dr. Luiz Lemos também, o convite. Professor Paulo Penalva, aqui nessa mesa eu fico muito pequena, perto dos ensinamentos dele. Professor Márcio Guimarães, a quem a gente aprende todos, com quem eu aprendo, principalmente todos os dias. Meu grande amigo André. E o nosso presidente, Marcos Faver, de sempre. Queria agradecer ao Dr. Luiz Roberto Ayub, um grande amigo, e obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, começo abrindo esse evento. Obrigada. Começo aqui abrindo esse evento com uma dura tarefa, né? Primeiro, de ser a primeira, segundo, de ser mulher, e terceiro, de estar aqui sendo a primeira desses ilustres palestrantes que aqui estão. Eu vou começar a falar um pouquinho do crédito extra concursal, e eu acho que esse foi muito bem até escolhido, os temas de hoje. E o meu tema, na verdade, é para a gente tentar definir o que seria esse crédito extra concursal na recuperação judicial, para que possa ser desmembrado depois na questão do DIP, na questão da trava, e que vão ser os desdobramentos hoje dessa manhã. Inicialmente, eu queria dizer que eu acho que esse ano de 2016, principalmente atuando só pelo devedor nesse ano, a gente teve um crescimento do número de recuperações judiciais absurdo. E num evento anterior que eu pude participar, inclusive no CBMA, eu fiz um levantamento. De janeiro a junho de 2016, foram 2.210 pedidos de recuperação judicial. E o que mais me chamou a atenção não foi o número de recuperações judiciais, foi o número de pequenas e médias empresas em recuperação judicial. Desses 2.210, 1.223.600 eram pequenas e médias empresas, ou seja, só 380 eram grandes empresas. E aí eu pergunto, né, o Daltro, inclusive, sempre fala, existe recuperação sem dinheiro novo? Não existe recuperação sem dinheiro novo. Agora, qual é o dinheiro novo da pequena e média empresa? Me chamou muita atenção o caso da OAS, né, quando a gente pôde ter um deep finance, no caso da Brookfield, de 800 milhões, e que não conseguia sair do papel. E aí eu sempre falo para os meus clientes, pequenos e médios empresários, o seguinte, se a própria OAS tinha 800 milhões da Brookfield e não conseguiu sair do papel, imagina a pequena empresa que vende frango. Né? Quem quer emprestar dinheiro para ela? E eu acho muito oportuno hoje a gente estar aqui debatendo isso, porque é esse mercado do FDIC, né, que eu chamo das antigas factories, que estão hoje auxiliando as empresas pequenas e médias em dificuldade em recuperação judicial. A gente vê o crescimento disso e vê, conforme já foi colocado aqui pelo nosso presidente, Dr. Luiz, a necessidade de modificação de segurança da lei para esse mercado. Porque sem esse dinheiro as empresas não vão conseguir sair da recuperação judicial. Começa o funil, entra, mas não consegue sair. Então, eu queria só fazer esse registro inicialmente, antes de entrar no tema, e já passando para o meu tema, ontem até à noite, eu fiquei com um pouco de dificuldade de poder falar sobre o credor extraconcursal na recuperação. E aí, sempre peço auxílio ao Márcio Guimarães, ao professor Márcio, né, que ele sempre me ajuda, meu tutor das matérias. Eu falei, como é que eu posso começar esse tema, né?
E aí a gente falando, eu falei, vamos começar a diferenciar o credor extraconcursal da falência dos credores não submetidos à recuperação judicial. São coisas diferentes, né? Os credores extraconcursais na falência são aqueles que estão previstos no artigo 84 e que recebem precedentemente antes dos credores do artigo 83, né? Então, os credores extraconcursais da recuperação, será que existem, são extraconcursais ou não são submetidos ao processo de recuperação judicial? Então, eu queria fazer essa primeira ressalva com relação a essa nomenclatura, porque eu vou chamar os credores aqui que não submetidos à recuperação no caso de recuperação e extraconcursais no caso de falência. E a inovação que a gente teve do rol do 84, dos 5 incisos, né, que são os credores extraconcursais na falência, foi a questão dos honorários advocatícios, que foi um acórdão do ministro Salomão, que eu trouxe aqui, onde foi definido que o honorário de advogado tem natureza alimentar, diferente daqueles honorários dos participantes do processo de falência, né? Ele faz bem essa distinção na ementa, inclusive. Então, o honorário dos advogados poderão receber e se habilitar na falência, terão natureza alimentar e receberão iguais os trabalhistas, inclusive com limitação de 150 salários mínimos. O que não quer dizer aqueles honorários de advogados que resultaram no trabalho da empresa em falência. Que aquela sim, esses sim seriam extraconcursais e estariam abrangidos pelo artigo 84. Essa foi a grande distinção que a gente viu da questão dos credores extraconcursais do artigo 84 com relação à falência. O número do RESP é 11.52.21.8, né, do Rio Grande do Sul. Essa questão trouxe, inclusive, uma polêmica com relação à Fazenda Nacional, porque a Fazenda Nacional ficou muito incomodada com relação a isso, porque se o honorário advocatício vai receber junto com os trabalhistas, isso quer dizer que a Fazenda não poderia receber tanto quanto ela esperava, porque já tem mais uma pessoa recebendo na frente dela. E o ministro Salomão foi muito pontual no acórdão quando ele diz que a Fazenda continua tendo prioridade, ela continua podendo receber através das suas execuções, ela tem via própria de cobrança para isso. Então, em nada vai atrapalhar, a não ser que ela opte por habilitar o crédito dela. E a gente vê que nenhum crédito fiscal é habilitado na falência. Então, hoje, eu acho que a grande inovação que teve com relação ao extraconcursal na falência foi a questão dos honorários. Passando para os credores não submetidos à recuperação judicial, eu dividi em 4 tópicos isso, né? A gente está falando das exceções do 49. As exceções, todos os credores que tenham títulos emitidos até a data do pedido vão estar submetidos à recuperação judicial, salvo o parágrafo 3º e 4º do 49. O terceiro, a Maria está falando aqui sobre ele, que é alienação fiduciária, cessão fiduciária, recebíveis futuros, mas eu vou passar a palavra hoje para o doutor Márcio, que vai falar disso. Eu só queria fazer uma ressalva, porque eu não consigo não falar desse tema. Eu só queria fazer uma ressalva, inclusive conversando aqui com o doutor André Chame antes, né? Eu acho que o grande problema da lei hoje é exatamente a questão do credor não submetido, né, da recuperação judicial. Porque fica uma corrida para ver quem consegue chegar antes na recuperanda, quem consegue fazer um acordo antes com a recuperanda, e fica todo mundo querendo receber fora do processo. E a gente já tem hoje acórdãos do STJ, inclusive com relação à alienação fiduciária, que permitem hoje que a cessão fiduciária esteja fora do processo de recuperação judicial. E qual é o banco hoje que faz hipoteca ou penhor, né? Eu queria entender, ninguém faz hipoteca e penhor. Não existe hipoteca e penhor hoje, só existe alienação fiduciária. Então, se a gente não mudar a lei, se a gente não parar para raciocinar que vai ter que ter uma flexibilização dessa trava, ou uma flexibilização dos próprios julgados, que eu acredito que já está, inclusive já está até começando, tem até um acórdão do ministro Belize, no sentido das garantias fidejussórias, etc. Eu acho que, se isso não começar a acontecer, a gente vai voltar a concordata. A gente vai ter uma concordata que só vão ter credores, fornecedores submetidos a isso. Os bancos não vão mais estar submetidos, porque nenhum banco faz hipoteca e nenhum banco faz penhor. Todos os bancos fazem alienação fiduciária, e a alienação fiduciária hoje não está submetida ao processo. Tirando essa exceção da cessão fiduciária, da alienação fiduciária, a gente tem o adiantamento de câmbio, né? E que a gente acaba vendo também que são exceções nas grandes empresas. A pequena e média empresa hoje quase não tem esse tipo de contrato, então não teria muito essa questão.
Tratando da outra exceção, que seria o artigo 67, que eu acho que é o grande ponto polêmico dos credores não submetidos na recuperação, né? Que seriam aqueles credores exatamente que estão dando fomento para recuperando após o pedido da recuperação judicial. E a ministra Isabel Galotti decidiu também o que seria a expressão durante a recuperação. Aquele credor que me der fomento durante o processo de recuperação. Quando é durante? Né? A polêmica é durante é quando ajuiza, é quando defere ou é quando concede? E o julgamento, eu tive a oportunidade de ler com calma, eu não tinha lido ainda o acórdão com calma, e li o acórdão ontem à noite, inclusive dos votos vencidos, e a polêmica foi muito, inclusive a ministra Galotti, ela firmou uma posição que o durante a recuperação seria só após a concessão da recuperação judicial, do artigo 58. Após a aprovação do plano, será concedida a recuperação, e esse durante seria a partir daí. O que inviabilizaria, ao meu ver, ao meu sentir, todo o processo de recuperação judicial. Porque quando a empresa mais precisa de fomento, é no momento que ela entra com pedido de recuperação. Ela entra com pedido de recuperação onde ela mais precisa disso. Ela mais precisa do fomento. No momento que ela aprovou o plano, surge investidor querendo fomentar a companhia, surge novos credores parceiros querendo ficar mais junto da empresa, mas o momento anterior da concessão é o momento mais crítico da companhia em recuperação judicial, que ninguém sabe, é um incerto. O que vai acontecer? O plano vai ser aprovado ou não vai ser aprovado? Eu posso fomentar essa companhia porque eu vou ter um haircut ou não vou ter um haircut? Então, esse é o momento, e foi o voto vencedor, na verdade, foi no sentido de se definir que o período durante o fomento, durante a recuperação, se dá após o deferimento do processamento da recuperação. E aí eu continuo chamando de limbo, né? O cliente sempre me pergunta, Juliana, no momento que eu entrar com o pedido, está tudo resolvido? Eu falo, não. Mas é o que esse momento? É o limbo. É o limbo. A gente não sabe o que a gente é nesse momento. Porque, para mim, só tem uma eficácia esse momento da impetração do pedido, que é todo o vencimento dos créditos a partir daquela data. A gente tem ali o vencimento dos créditos submetidos à recuperação naquele momento. Mas eu não tenho suspensão das ações, eu não tenho deferimento do processamento, eu não estou em recuperação judicial naquele momento. Eu só estou em recuperação judicial a partir do deferimento do processamento. E isso foi muito claro no acórdão, que o fomento extraconcursal ou não submetido, o acórdão chega a falar em extraconcursal, mas aqui eu chamo de não submetido, se dá a partir somente do deferimento da recuperação. Ou seja, o fomento dado antes não estará enquadrado nisso, né? A quarta exceção seriam os créditos fiscais. E hoje eu acho que isso é mais um outro problema da extraconcursalidade ou da não submissão desse crédito concursal à recuperação judicial. Eu acho que eu sou até uma minoria que defende que o fisco deveria estar submetido, mas hoje a gente tem um grande problema. Depois que o plano é aprovado, depois que as dívidas foram novadas, a gente tem haircut em praticamente todos os planos de recuperação judicial. E esse haircut hoje é tributável. Então, o que está acontecendo é que a empresa resolve o problema na recuperação judicial e o passivo tributário dela aumenta automaticamente a partir do momento que o plano é aprovado. E a gente tem visto, estava conversando também com o André aqui, das manobras dos tributaristas. Eu não entendo nada de tributo, mas eu tenho visto opiniões totalmente diferentes de tributaristas no sentido de como dar um tratamento para esse crédito tributário depois da novação. Porque o haircut foi dado pelo credor, mas existe esse tributo. Como é que o credor dá? Como é que o credor vai provisionar isso? O que o credor tem que pagar por isso? Foi perda, não foi? Isso está sendo uma discussão muito grande e eu acho que isso é um problema, até pelo fato do crédito tributário não estar submetido. E outra questão do crédito tributário, que eu vejo também um problema de não estar submetido, é a questão da Lei 13.043, que veio trazer um suposto parcelamento para as empresas em crise em 84 vezes. Esse parcelamento nenhuma empresa vai conseguir aderir. Se a empresa não consegue aderir, se a empresa saudável não consegue aderir a um refis em 120, como é que uma empresa em dificuldade vai conseguir aderir ao parcelamento em 84? É impossível. Não vai pagar o primeiro ano, vai pagar durante o período judicial dos 2 anos após o plano, vai ter sentença de cumprimento e vai parar de pagar. Não dá. E a gente vem vendo hoje, inclusive,
os magistrados têm, inclusive, flexibilizado essa questão da não apresentação da certidão, por entender que isso, muitas das vezes, fica inviável. Outro aspecto inviável é que a empresa em recuperação tem que desistir de todas as discussões administrativas para aderir ao parcelamento. E tem questões que são de prescrição e decadência que é impossível de você poder desistir disso. Você vai levar seu passivo tributário para poder fazer um parcelamento 84, não faz nenhum sentido, né? O quarto aspecto que eu quero trazer aqui é a questão da discussão da natureza do crédito, né? O STJ vem decidindo, inclusive decidindo em conflito de competência, que não se discute em conflito de competência a natureza do crédito. Quem define isso é o juiz universal. Aí já surge uma dúvida. Então, o juiz da recuperação é universal. Eu debati isso, inclusive, com o doutor Fernando, numa conversa informal, que ele me perguntou, você acha que é universal? Eu acho que é universal. Esse acórdão diz que é universal. Então, a gente vai caminhando para uma universalidade do juízo da recuperação judicial. Não só por ele, por bens, por qualquer constrição de bens só poder ser deferida por esse juízo. Então, o juiz fiscal da Vara Federal não pode fazer a penhora ou não pode determinar um bloqueio de recebíveis de uma empresa em recuperação sem autorização desse juiz da recuperação. E agora, inclusive, para a decisão da natureza dos créditos, também já foi definido em conflito de competência, que é um juízo universal. E aí, eu acho que vem uma questão importante, que foi até uma decisão recente, de semana passada que a gente teve, que foi um credor que tinha uma execução em curso e conseguiu bloquear 5 milhões de reais da empresa em penhora dentro dessa execução. Depois de 3 anos, essa empresa veio pedir recuperação judicial. E esse credor vem sendo defendido pela empresa em recuperação como um credor concursal. E ele quer brigar para ser um credor extraconcursal. E isso está sendo discutido em sede de impugnação de crédito. A recuperanda faz um pedido para o juiz dizendo, olha, aqueles 5 milhões que lá estão vão ser recebidos, seja na falência ou na recuperação judicial, por esse juízo aqui empresarial. Então, o crédito... a natureza do crédito está sendo discutida aqui, mas esse dinheiro que está lá tem que vir para cá, porque se esse credor for concursal, ele não vai poder receber na execução, ele vai receber aqui no juízo da recuperação. Assim decidiu o juiz. O Tribunal do Rio manteve a decisão de que esse dinheiro deveria ser transferido para o juízo da recuperação, mesmo a penhora tendo ocorrido antes da recuperação judicial. E a ministra Nancy Andrighi, agora, no acórdão do STJ, de quinta-feira passada, ratificou essa posição. Ratificou a posição de que, mesmo penhoras existentes antes da recuperação judicial, poderão ser transferidas para o juízo da recuperação fez uma ressalva que não tinha sido feita antes, até que seja decidida a natureza do crédito no juízo da recuperação judicial. Então, a gente começa a dar muita força, inclusive, eu digo isso aqui porque eu estou vendo na plateia administradores judiciais de renome aqui, meus amigos, né, Bianca e eu não sei se o Jaime está aqui, não estou vendo, mas a gente vê a importância da diligência dos administradores, inclusive, no julgamento das impugnações de crédito. Nesse caso, por exemplo, é de suma importância o julgamento da impugnação, porque ou a impugnação vai definir que o crédito é concursal e esse dinheiro vai servir para partilhar com todos aqueles credores da recuperação, ou a impugnação vai ser julgada como credor extraconcursal e ele vai poder levantar o dinheiro integralmente para ele. Então, isso eu acho que é mais uma discussão que a gente vai ter que ter nesse sentido de trazer a discussão da natureza do crédito, não vai ser mais fora do juízo da recuperação, ela vai se limitar dentro do juízo da recuperação. Isso afeta, inclusive, a questão da cessão de recebíveis, se o credor é concursal ou não, a gente vai ter que passar por essa questão. Então a trava está flexibilizada, mas o tribunal decidiu que ele é extraconcursal. O tribunal pode decidir se a impugnação não foi julgada ainda? O credor está discutindo a natureza do crédito dele em primeira instância. Então, será que existe essa trava? A trava está bem constituída? O tribunal tem condição de verificar isso nesse momento? Então, eu acho que isso vai refletir bastante, inclusive, nesse nosso dia a dia com relação aos credores submetidos ou não submetidos. Caminhando para o meu final, inclusive, para não me estender muito em razão da hora, estou em pontual aqui, são 10 horas, era o momento que eu tinha que acabar.
Eu continuo, inclusive, participando de alguns seminários que eu fui em São Paulo, né? Eu acho que as alterações da lei, os projetos de alteração das alterações da lei estão bastante avançados. A gente vê alguns projetos muito sérios nesse sentido. E eu continuo firmando uma posição que, enquanto tiver credor não submetido à recuperação, a recuperação vai deixar de atingir o seu objetivo. Os credores vão ficar na correria com a recuperanda de fazerem acordos e quererem fazer parcerias, seja através de credor colaborador, seja credor parceiro, antecipação de pagamentos para quem fomenta, e aquele universo de credores que não for atingido por isso vai continuar sendo prejudicado pela maioria na recuperação judicial. Então, eu continuo insistindo que deixar credor de fora, até mesmo o fiscal, eu acho que é um grande problema para a lei, é um grande problema para o Instituto da Recuperação da empresa como um todo hoje. São essas palavras que eu poderia aqui minimamente poder acrescentar. Com certeza as palestras que vão aqui depois de mim serão muito mais enriquecedoras. Agradeço a atenção de todos. Um bom dia. Dando prosseguimento ao nosso evento, tenho o imenso prazer de anunciar o doutor Paulo Penalva, que vai discorrer sobre o termo inicial para a classificação dos créditos extraconcursais. Com a palavra, doutor Penalva. Senhores, bom dia. Agradeço esse convite. Agradeço ao doutor Luiz Lemos Leite, aos desembargadores Esteves Torres e o desembargador Marcos Fávero. E gostaria também de saudar os eminentes magistrados da vara empresarial, que são uma referência para o Brasil, na pessoa do doutor Ayub, e também os advogados, na pessoa da doutora Juliana, e os membros do Ministério Público, na pessoa do doutor Márcio. A minha exposição aqui vai ser extremamente breve, porque, na verdade, é um desdobramento do que a Juliana já falou com muita propriedade. Tem até algumas questões aqui que eu vou abordar, mas decorrem exatamente das premissas que ela colocou aqui. O que se discute aqui, basicamente, se o termo inicial seria no ajuizamento da recuperação judicial, do deferimento do processamento ou pela aprovação do plano. Essas seriam as três hipóteses, seria o núcleo da minha palestra aqui, da minha breve exposição. Mas antes eu gostaria de destacar que todas essas questões aqui vieram por conta de conflitos de competência. E, além desse mérito em si, quer dizer, o momento em que vai se caracterizar o crédito como sendo extraconcursal, algumas matérias que foram discutidas nesses conflitos de competência, eu acho que são pertinentes. Por exemplo, o problema da expropriação de créditos trabalhistas e tributários e outras questões decorrentes do próprio exame dessas matérias nos conflitos de competência. Mas, em questão de conflito de competência, eu acho que existem dois pontos relevantes aqui. Um deles a Juliana já destacou, que seria o seguinte: assim que entrou em vigor aquela lei 13.043, que trata do parcelamento de créditos tributários, a Fazenda Nacional se antecipou, entrou com agravo regimental contra um conflito de competência, arguindo o seguinte, que o que o justificava em relação ao crédito tributário, o conflito de competência, era a inexistência de lei de parcelamento. Então, portanto, havendo, segundo o entendimento da Fazenda Nacional, havendo uma lei específica sobre parcelamento, não haveria mais razão para que houvesse conflito de competência entre o juiz da vara empresarial e o juiz de uma execução fiscal. Essa matéria foi submetida à segunda sessão. O relator vencido inicialmente, o ministro Raul. Em seguida, foi designado para o acórdão o ministro Antônio Carlos, que, por maioria, entendeu que não era a falta da lei do parcelamento o motivo para a existência do conflito de competência. Então, portanto, continua ainda prevalecendo esse entendimento do STJ, por maioria, essa decisão da segunda sessão, de que, mesmo com a lei do parcelamento, continua ainda havendo a possibilidade de conflito de competência entre o juiz de uma vara de execução fiscal e o juiz da recuperação judicial.
A Juliana também lembrou bem os problemas dessa lei do parcelamento, que são problemas, a meu ver, insuperáveis, e, curiosamente, pelo fato da Fazenda Nacional ter provocado, nesse agravo regimental, o pronunciamento da segunda sessão, uma lei que tinha menos de 6 meses de vigência foi logo decidida pelo STJ. Enquanto as questões demoravam 5, 6, 8, 10 anos para chegar no STJ, essa questão do conflito de competência, se seria ou não possível continuar havendo essa lei de parcelamento, e a própria lei de parcelamento, ou seja, é de leitura obrigatória esse acórdão da segunda turma, porque ele demonstra com muita clareza uma série de defeitos, inclusive questões constitucionais dessa lei de parcelamento. Evidentemente que, como não é objeto aqui da nossa exposição, isso seria para um outro momento, mas é um ponto extremamente relevante que vai afetar todas as recuperações. Saber se naquele momento previsto na lei, no artigo 57, havendo uma lei de parcelamento, se o devedor deve ou não comprovar a regularidade da situação tributária. Considerando ainda a importância dos conflitos de competência, portanto, o que a gente vai entrar aqui no mérito veio conflito de competência, nós temos que ficar atento porque tem uma decisão unânime da Corte Especial entendendo que conflito de competência, ainda que seja em relação ao crédito tributário, compete à segunda sessão. E o que a gente está verificando agora, em alguns casos recentes, a primeira sessão está tentando levar de volta para a Corte Especial para rediscutir essa matéria, entendendo que seria competência da primeira sessão, conflito de competência em relação ao crédito tributário. Eu tenho a impressão que realmente a decisão da Corte Especial unânime está absolutamente correto, e se por acaso a Corte Especial mudar de opinião e entender que é a primeira sessão, eu acho que há uma tendência muito forte de mudar o entendimento em relação a conflito de competência de crédito tributário. Então, eu creio que esse aí é um fato extremamente relevante que nós temos que ficar atento para verificar como isso vai prosseguir. Eu insisto aqui que me parece que essa decisão da Corte Especial unânime, a tendência é ela prevalecer. Em relação aqui ao nosso tema específico, o primeiro ponto, a Juliana já destacou com muita propriedade a distinção entre os créditos extraconcursais e os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Então, portanto, essa classificação mencionada em vários artigos, no artigo 67, lá no 84, essa classificação de crédito extraconcursal, ela só se aplica na falência, ou seja, não é correto falar de crédito extraconcursal na recuperação judicial. A expressão que a lei usa em relação à recuperação judicial são créditos não sujeitos à recuperação. Então, portanto, é um tema aqui que a Juliana abordou com muita propriedade, mas é uma distinção fundamental. E, infelizmente, na doutrina e, às vezes, até mesmo na jurisprudência, a gente percebe essa falta de técnica ao denominar de extraconcursal créditos que, na verdade, não estão sujeitos à recuperação. Essa é uma distinção de extrema relevância. O problema específico, então, como eu disse aqui, nós temos 3 hipótese em relação ao momento em que se caracterizaria, a partir daí, o crédito extraconcursal. Seria o pedido da recuperação judicial, seria o deferimento do processamento da recuperação judicial, ou, como tem no conflito de competência 145/27 de Santa Catarina, o relator Cueva, e ele examinou a diferença entre a concessão da recuperação judicial ou se seria a aprovação do plano. Então, portanto, seriam essas 3 hipóteses. Eu já adianto aqui a minha opinião, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda esse acordo unânime da segunda sessão, entendendo que a partir do deferimento do processamento, eu creio que, pela sistemática da lei, seria a partir do pedido, ou seja, a partir do pedido seria o marco que diferenciaria, num caso de falência, os créditos extraconcursais dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Então, essa decisão unânime da segunda sessão, relatada pelo ministro Cueva,
tem uma seguinte emenda: classificam-se como extraconcursais os créditos que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação judicial. E esse acórdão cita uma decisão unânime também, relatada pela eminente ministra Nancy, que diz o seguinte: a data em que é deferido o processamento da recuperação judicial também implica a inauguração da competência do juízo respectivo para a prática dos atos capazes de atingir a esfera patrimonial do devedor. Então, portanto, a orientação que tem prevalecido no STJ, essa decisão unânime nesse conflito de competência 145.027, de agosto desse ano, é no sentido de que o marco inicial seria o deferimento do processamento da recuperação judicial. Mas eu creio que o artigo 49, para mim, ele é muito claro quando ele diz o seguinte: estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, fica muito, para mim, muito claro que o artigo 49, ele encontra os seguintes elementos. Primeiro, créditos existentes na data do pedido. Segundo, ainda que não vencidos. Então, o fato de estar sujeito à recuperação judicial, o importante é que a obrigação tenha assumido antes. E nós sabemos que a recuperação judicial, ela não provoca o vencimento antecipado das obrigações. Mas se a obrigação foi assumida anteriormente, estará sujeito à recuperação judicial. Isso tem uma série de desdobramentos de questões extremamente relevantes, como é que funciona o sistema da compensação na recuperação judicial, mas decorre desse princípio. E, por outro lado, como eu disse aqui também, a importância do momento em que o crédito foi constituído. Então, embora o STJ, por unanimidade, nesses acórdãos, são vários, esse aqui que eu destaquei, porque é de agosto desse ano, do ministro Cueva, entende que o que está prevalecendo que é o deferimento do processamento. Mas aí, na prática, vai existir um vácuo entre, se a lei diz que estão sujeitos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, como é que fica esse intervalo entre o pedido e o deferimento do processamento da recuperação judicial? Então, isso aí pode gerar, em alguns casos, nós vemos que até 15 dias, 20 dias, por uma série de questões entre o deferimento do processamento e a concessão da recuperação judicial. Isso cria aí um problema sério para saber exatamente, será que esses créditos existentes após o pedido de deferimento e antes da concessão estariam sujeitos à recuperação judicial? Então, isso aí gera um desdobramento extremamente complicado em relação a essas hipóteses em que há uma demora entre o pedido de recuperação e o deferimento do seu processamento. Esse acórdão aqui, unânime, como eu disse, da segunda turma, ele supera essa questão referente ao momento em que os créditos seriam eleitos como extraconcursais, que seria o deferimento do processamento, mas ele também trata de algumas questões assim, que são extremamente relevantes, que dizem respeito à impossibilidade, mesmo daqueles créditos que prosseguem após a recuperação judicial, que são obrigações assumidas posteriormente, como é o caso do crédito trabalhista, mas também em relação ao crédito tributário. Esse acórdão aqui insiste num ponto extremamente relevante, que não permite que haja alienação, ainda que o crédito tributário não esteja sujeito à recuperação, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Aqui se discute também a impossibilidade de que no processo de execução fiscal seja possível alienação de bens sem que o juiz da recuperação judicial, ele que tem competência para verificar se a alienação daquele bem prejudica ou não o plano apresentado, em muitos casos, aprovados na recuperação judicial. Então, essa questão aqui, saber se, por acaso, a execução fiscal prossegue, não há dúvida em relação a isso, mas se é possível a alienação de bens na recuperação, na execução fiscal sem autorização do juiz da recuperação judicial, isso atualmente tem um desdobramento muito interessante que está surgindo agora, que até já foi suscitado um conflito de competência por conta disso, que é a questão referente à cobrança das multas administrativas.
Então, o que tem surgido hoje em dia é saber como é possível esse tratamento das multas administrativas, que são com muita frequência do poder público, principalmente das agências reguladoras. Será que essas hipóteses dessa cobrança de multas administrativas, elas estariam também estariam excluídas da recuperação judicial? Essa questão, como eu disse, está sendo debatida aqui em alguns casos em primeiro grau e até em grau de recurso, mas o que me parece é que o legislador, a Lei 11.101, ela deixa muito claro no artigo 6º, no parágrafo 7º, que ela diz o seguinte, que não são suspensas as execuções de natureza fiscal. Então, o legislador, ele não tratou apenas de execução fiscal, porque nós sabemos que esses créditos que têm natureza de multa administrativa, eles podem ser cobrados através de execução fiscal. Não foi o que o legislador fez. O legislador deixou muito claro que é só execução de natureza fiscal. Então, portanto, se por acaso surgir essa hipótese de execução de multa administrativa, embora, como eu disse também, a lei de execução fiscal permite que essa cobrança seja feita através de execução fiscal, mas não me parece que seja o suficiente para subtrair esse crédito da recuperação judicial. Então, essa questão referente ao prosseguimento da execução fiscal, a meu ver, só se aplica no caso de crédito de natureza tributária. E tanto isso é verdade que em vários outros dispositivos da lei, por exemplo, o artigo 57, quando ele condiciona a concessão da recuperação judicial à comprovação da regularidade da situação tributária, se por acaso se entendesse que também o crédito decorrente de cobrança de multa administrativa prosseguiria fora da recuperação judicial, essa regularidade prevista no artigo 57 da lei, também no artigo 191A do Código Tributário Nacional, também essa comprovação seria exigível em relação ao crédito de natureza de multa administrativa. Então, portanto, essa é uma questão, não é que já vá surgir, mas já surgiu, existem execuções fiscais em vara federal discutindo essa cobrança de multa administrativa. Foi arguido conflito de competência no STJ, já uma liminar do ministro Búzios, entendendo que essa questão, quem tem que decidir é o juiz da recuperação judicial, mas, de qualquer maneira, é uma discussão importante, porque ela está surgindo agora com uma certa frequência, para saber se, de fato, esse crédito prosseguiria ou não. E, por último, um exame apenas da Lei de Execução Fiscal, que a Lei de Execução Fiscal tem um dispositivo no artigo 29, que diz que é o grande argumento para excluir a multa administrativa da recuperação judicial. O artigo 29 diz que a cobrança da dívida ativa da Fazenda não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata ou liquidação. Só que esse dispositivo ele foi alterado pelo Código Tributário Nacional. Esse dispositivo dizia que o crédito tributário não estava sujeito à falência. Então, na verdade, toda essa questão referente até mesmo ao crédito tributário, ele, na verdade, foi alterado pela modificação do artigo 186 e 187 do Código Tributário Nacional, que prevêem a hipótese agora da inclusão do crédito tributário no processo de falência. Então, nem mesmo esse argumento, existem algumas decisões, principalmente do Tribunal Federal de São Paulo, entendendo que o que se aplicaria seria o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal para excluir o crédito decorrente de multa da recuperação judicial. A meu ver, esse fundamento não se sustenta por conta da modificação do próprio crédito do Código Tributário Nacional, que prevê expressamente a inclusão do crédito da crédito tributário na falência. A meu ver, essa foi uma das maiores modificações que existem no sistema atual, porque o que a gente verifica hoje em dia que o credor, quando havia falência, ele se desinteressava completamente por dois motivos. Por quê? Porque
porque havia uma distância muito grande entre a decretação da falência e o início da liquidação, e segundo, o crédito tributário e previdenciário, depois do trabalhista, consumia todo o ativo. Então, os credores se desinteressavam. As grandes modificações dessa lei, primeiro, hoje em dia, no processo de falência, o juiz decreta falência, arrecada, avalia e vende logo o ativo. Então, isso é extremamente relevante para manter o valor desse ativo. E, segundo, o crédito tributário está depois do direito real garantia. Então, um credor que tem um direito real garantia, num processo de falência, ele pode fazer uma conta extremamente simples. Ele vê qual é o valor do passivo trabalhista que está na frente dele, 100 salários por cabeça, a diferença vem para a classe 2. Então, essas duas modificações do Código Tributário Nacional, que, a meu ver, revogaram esse artigo 29 da Lei de Execução Fiscal, são dispositivos extremamente importantes que trouxeram para o processo de falência um interesse maior dos credores, o que não acontecia por conta dessas referências que eu fiz para o diploma anterior. Então, para resumir, o problema de que momento seria a partir do qual o crédito seria considerado extraconcursal. Seria a partir do pedido de recuperação, essa é a minha opinião, por conta da redação clara do artigo 59. O STJ entende que seria a partir do deferimento do processamento, e a hipótese menos prestigiada seria a partir da aprovação do plano. Então, portanto, dentro dessas três hipóteses, o STJ, como eu disse, aqui já encerrando, entende que é a partir do deferimento, mas eu acho que a redação do artigo 49 é muito clara e cria um problema extremamente sério, que é esse vácuo entre o pedido e o deferimento do processamento. Então, essas são as três hipóteses que me coube aqui exatamente dentro desse meu tema. Muito obrigado. Muito bem. Antes do intervalo. Eu gostaria de, antes do intervalo, dar a palavra ao desembargador Antônio Carlos. Senhores, eu tinha uma missão limitada, que era apenas a abertura. O que foi feito, né? com presenças tão ilustres, doutor Ayub, doutor Luiz Alberto, doutor Assad, os juízes das varas empresariais estão aqui. Pois bem, eu devo me retirar, então. Agora, a casa deverá ser devolvida ao final, porque ela agora é dos senhores. Então, deverá ser devolvido ao final. E para recebê-la, ninguém exerce este domínio melhor do que o nosso presidente Marcos Flávio, que vai permanecer apenas para receber a casa de volta. Antes, eu gostaria que Sua Excelência, o nosso presidente, entregasse o certificado de participação do nosso presidente Luiz Lemos Leite. Doutor Fábio, por favor. Então vamos. Tá bom. Que Deus guarde. Antônio. Então. Puxa, essa vai substituir a Santa Ceia, né? Exatamente. Obrigado. Deixa eu subir aqui. Não. Aqui eu explico por quê. Bom dia a todos. Essa deferência muito especial que me foi conferida tem algumas razões. A primeira delas é porque eu tive a honra, na verdade, de criar aqui no Rio de Janeiro as varas empresariais quando era presidente do tribunal. E queria ressaltar dois aspectos que já foi objeto de debate e algum está esquecido.
é que há algumas palavras que são estigmatizadas. E uma delas foi a razão da extinção das varas de falências e concordatas para passar a varas empresariais. Há um estigma quando se fala que alguma empresa ou algum comerciante está em processo de falência ou de concordata. Isso era muito pesado e dificultava em muito as atividades comerciais e empresariais dos envolvidos num processo que é normal na vida de uma empresa. O estigma também me trouxe à época uma coisa muito interessante que na época não existia, não na época da criação das varas, mas anteriormente, como não existia a lei do divórcio, havia uma carga muito pesada sobre as mulheres quando eram chamadas de desquitadas. Então, a mudança do nome era uma das razões que ditavam um comportamento diferenciado. Mas eu queria chamar a atenção de duas coisas, além dessas que lhes falei. É que quando nós pensamos em criar as varas empresariais, a ideia é de que elas funcionavam como juízo universal. Na origem, a ideia era de que elas passariam a ser um juízo universal, o que até hoje anda em discussão. Mas a origem era nesse sentido. A outra é que essa deferência que me foi dada é uma homenagem aos antigos companheiros de trabalho, ao seu pai, companheiro Penalva Santos, que trabalhou muitos anos conosco no tribunal, era uma referência extraordinária em termos comerciais, empresariais, um homem de um talento, de uma candura vivencial quase que universal, uma coisa extraordinária. A terceira é do Bomachá, com quem eu tive oportunidade de trabalhar em processos de falência e concordata, e ali estabelecemos um relacionamento que o tempo não vai apagar. Era por isso que eu estou aqui nessa presidência. Acho que há um intervalo. Quero agradecer as palavras do eminente desembargador Marcos Fávero. E agora, então, nós temos meia hora para um café. E retornamos em seguida, tá bom? Muito obrigado. É muito tempo o café, né? Nós temos meia hora para o café. Está aqui. Ah, é? Do programa. Estou seguindo o programa. Bastante, né? Eu fiquei assim, Obrigada, presidente, pelo carinho. Ele vai falar sobre linha de crédito e recuperação. Ele vai falar sobre isso. Você não vai falar nada, ele vai falar de linha de crédito. Que é isso? Eu lembro muito. Linha de crédito e recuperação, né? Café tá bom. Estão sugerindo aí reduzir o café para 15 minutos? É bom, acho bom, é bom. O pessoal sair. Mas era talvez melhor o senhor comunicar isso, né? Atenção, companheiros, por gentileza. 1 minuto de atenção. Vamos reduzir 15 minutos o nosso intervalo, tá bom? 15 minutos. Tá? 15 minutos. Tá, muito obrigado. O programa está passando meia hora. Né? É muito. A gente na meia hora já ultrapassa. Fiz um negócio muito específico para reunir depois todo mundo. Tem que trocar as águas, né?
agora. E os certificados aqui? Tá vendo? Eu acho que ele levou, não? Cadê? Luiz Lemos, aqui. Juliana. Paulo Ronaldo. Marcelo Moraes, André Chico, levou. Deixa aqui então, né? Deixa aí pra você. Agora, mais uma coisa muito importante, eu vou conversar com ele naquele programa que a gente entendeu? Para ele tem que criar um parâmetro para a gente fazer isso no final. Mas ele tem competência para isso, não tem? Não. Isso aqui está... Porque é administrativo. E o supervisor administrativo pode interferir nos Ele é corregedor do CNJ ou do CNJ. Não é aquele corregedor do tribunal, não? Do CNJ. Eu acho que é melhor, né? Quando eu falei que essa questão do direito universal, se existe ou não, na relação que existe,